Há mais de uma década, continua a busca pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, a aeronave mais misteriosa da história da aviação. O fundo do oceano foi vasculhado. Uma grande quantia de dinheiro foi gasta na esperança de encontrar um vislumbre de esperança para o avião acidentado. Nenhuma informação nova surgiu. Muitos aceitaram que o avião permanecerá para sempre um mistério sem solução. Mas agora a situação mudou. O mistério do avião parece estar chegando ao fim com a declaração enfática de um engenheiro aeroespacial que acredita firmemente saber a localização exata do MH370. Nem no oceano, nem em satélites. Os rastros estão ocultos na rede mundial de radares amadores. Se esses dados realmente mostram para onde o avião foi, por que ele ainda não foi encontrado? O que está acontecendo com este avião? Assista ao vídeo completo para desvendar o mistério. Antes de podermos julgar se a ideia de Richard Godfrey faz sentido, precisamos entender a ferramenta que está no centro de sua alegação. Não era um satélite, nem um radar, mas uma rede global e silenciosa, a qual quase ninguém fora dos círculos de rádio amadores jamais prestou atenção. Weak Signal Propagation Reporter significa Weak Signal Propagation Reporter, relator de propagação de sinais fracos. Não é um sistema de rastreamento. Nunca foi projetado para encontrar aviões. O Weak Signal Propagation Reporter é uma rede mundial usada por radioamadores, cientistas e engenheiros para estudar como sinais de rádio extremamente fracos se propagam pela atmosfera. Milhares de pequenos transmissores e receptores de rádio espalhados pelo globo emitem sinais tão fracos que mal se destacam do ruído de fundo. Esses sinais são registrados automaticamente e armazenados em bancos de dados públicos. O objetivo inicial é simples: entender como as ondas de rádio se curvam, sofrem atenuação e percorrem longas distâncias através da ionosfera, dependendo da hora do dia, da atividade solar e das condições atmosféricas. Ninguém construiu um detector de propagação de sinais fracos para monitorar o céu em busca de aeronaves. É isso que torna essa teoria tão incomum. Os sinais usados no detector de propagação de sinais fracos são intencionalmente fracos. São medidas em frações de watt. Em condições normais, elas flutuam silenciosamente pela atmosfera, ricocheteando e refratando em padrões previsíveis. Na maioria das vezes, nada os perturba. Mas a física não se importa com a intenção. Qualquer objeto condutor grande que se mova pela atmosfera pode interagir com ondas de rádio, não enviando um sinal, mas interrompendo um. Um jato comercial, como um Boeing 77, é essencialmente uma enorme estrutura móvel de metal, fiação, combustível e componentes eletrônicos. Ele mede mais de 60 metros do nariz à cauda. Quando algo tão grande passa por um campo de sinais de rádio fracos, pode absorvê-los, dispersá-los ou distorcê-los ligeiramente. Não é suficiente para um ser humano ouvir, nem para um radar, mas é o bastante para deixar alterações sutis na intensidade, no tempo ou na clareza do sinal em um banco de dados projetado para medir exatamente essas variações. Essa é a ideia central por trás da hipótese do repórter de propagação de sinal fraco. O MH370 não precisava transmitir nada. Não precisava ser rastreado intencionalmente. Segundo essa teoria, a aeronave deixou para trás algo mais próximo de uma sombra, uma ausência em movimento, um rastro tênue onde os sinais enfraqueciam ou mudavam à medida que o avião passava por trajetórias de rádio invisíveis no céu. O argumento de Richard Godfrey começa aqui. Se um sistema de monitoramento da propagação de sinais fracos registra cada pequena mudança no comportamento desses sinais em todo o planeta, então a noite em que o MH370 desapareceu não deveria ser silenciosa. Deveria estar repleto de anomalias. Não um pico dramático, mas muitas pequenas perturbações espalhadas no tempo e no espaço que só fazem sentido quando conectadas.
A alegação não é que um repórter de propagação de sinal fraco consiga ver um avião. É que esse repórter consegue perceber quando algo grande interrompe o que deveria estar ali. Essa distinção é importante porque desvia o mistério do voo MH370, das transmissões desaparecidas e dos equipamentos danificados, direcionando-o para uma questão muito mais silenciosa. E se o avião nunca tivesse desaparecido? E se ele simplesmente tivesse atravessado um sistema que nunca foi projetado para observá-lo, mas que mesmo assim registrou sua presença? Essa pergunta prepara o terreno para tudo o que se segue. A teoria por trás do repórter de propagação de sinais fracos significaria pouco sem a pessoa que decidiu testá-la. Essa pessoa é Richard Godfrey. Godfrey não é uma figura midiática e não entrou na história do voo MH370 por meio de manchetes ou briefings do governo. Ele é um engenheiro aeroespacial aposentado com décadas de experiência em sistemas de aeronaves, desempenho de voo e comportamento de sinais. Durante a maior parte de sua carreira, ele trabalhou longe dos holofotes, resolvendo problemas de engenharia que raramente viravam notícia. Após o desaparecimento do MH370, Godfrey acompanhou o caso da mesma forma que muitas pessoas com conhecimentos técnicos. Inicialmente como um observador, ele leu os relatórios, estudou os dados de satélite. Ele observou a busca oficial se expandir e, em seguida, mergulhar lentamente na incerteza. O que o incomodava não era um mistério isolado, mas um padrão. A suposição de que, se o radar e os satélites falhassem, nada mais poderia existir. Para Godfrey, aquilo soava menos como uma conclusão e mais como um ponto cego. Sua experiência era importante nesse contexto. Ele entendia que as aeronaves não existem isoladamente. Elas se movem através de camadas da física em que a maioria das pessoas nunca pensa. Ar, campos eletromagnéticos, ondas de rádio que cruzam o planeta constantemente, quer alguém esteja prestando atenção ou não. Godfrey já estava envolvido com rádio amador há anos. Ele sabia como funcionava o repórter de propagação de sinais fracos. Conhecia suas limitações, mas também sabia exatamente o que ele media. Pequenas mudanças no comportamento de sinais fracos ao longo do tempo e da distância. A pergunta que ele fez era simples, mas incômoda. Se um sistema de detecção de propagação de sinais fracos consegue detectar pequenas mudanças atmosféricas causadas por tempestades solares e padrões climáticos, por que um jato de 60 metros de comprimento não deixaria nenhum sinal? Essa pergunta o levou a um trabalho que a maioria das pessoas nunca vê. Não se trata de especulação. Não são teorias compartilhadas online, mas sim de dados brutos. Godfrey se concentrou em um período específico, a noite exata em que o voo MH370 desapareceu. Não dias antes, nem semanas depois. Apenas aquelas horas críticas em que se sabia que a aeronave estava no ar, mas invisível aos sistemas de rastreamento convencionais. Os bancos de dados de relatos de propagação de sinais fracos são enormes. Eles contêm bilhões de registros individuais coletados de estações de rádio em todo o mundo. Cada registro parece insignificante isoladamente. Um carimbo de data/hora, uma frequência, um valor de intensidade de sinal. Godfrey escreveu um software personalizado para processar essas informações. Ele filtrou o ruído, removeu as variações atmosféricas normais e descartou os sinais que não se alinhavam no tempo ou no comportamento. O que ele procurava não era uma localização, era consistência. Lentamente, um padrão emergiu. Nenhuma interrupção isolada. Nenhum pico dramático que pudesse ser descartado como interferência. Mas uma sequência. Pequenas perturbações surgindo em ordem, distribuídas ao longo de horas, cada uma sutil, cada uma fácil de ignorar isoladamente. Juntas, elas formavam algo diferente, um rastro. Segundo Godfrey, essas perturbações não surgiram aleatoriamente pelo globo. Elas se alinharam ao longo de um caminho que continuou muito depois do MH370 ter desaparecido dos radares. Foi nesse momento que a ideia deixou de ser abstrata. Não se tratava mais de saber se um repórter de propagação de sinal fraco
poderia detectar algo em teoria. A questão era se algo incomum já havia sido registrado. Godfrey não afirmou ter certeza naquele momento. O que ele afirmou foi cautela. Os dados não apontavam para um ponto específico no mapa. Isso sugeria movimento, e o movimento ao longo do tempo conta uma história que um único ponto jamais poderia contar. Essa história logo entraria em conflito com outros conjuntos de dados já considerados consolidados. A fraca trilha de propagação do sinal repórter, por si só, não é suficiente para convencer ninguém. Richard Godfrey compreendeu isso desde o início. Uma nova ideia só se torna significativa quando consegue sobreviver ao contato com dados mais antigos que todos já aceitam. É aí que começa a segunda etapa de seu argumento. Não substituindo as evidências anteriores, mas sim sobrepondo seu trabalho diretamente a elas. A primeira camada é aquela em que os investigadores se baseiam há anos. O MH370 não transmitiu a sua posição. O que enviou foram breves comunicações automatizadas do sistema. Simples sinais são trocados entre a aeronave e um satélite em órbita geoestacionária. Esses sinais não revelam a localização, mas sim o tempo. Quanto tempo um sinal levou para viajar até o espaço e retornar à Terra? A partir desses atrasos, os engenheiros calcularam grandes arcos na superfície da Terra. Cada arco representa todos os lugares possíveis onde o avião poderia estar naquele momento. Não um ponto, mas uma curva que se estendia por centenas de quilômetros. O último contato ocorreu às 8h19, horário local. Esse último arco ficou conhecido como o sétimo arco. Durante anos, ele definiu o limite sul de todos os esforços de busca sérios. A segunda camada introduz a realidade física, combustível e desempenho. Um Boeing 777 não pode voar para sempre. Seus motores consomem combustível a taxas conhecidas. Seu peso, altitude e velocidade impõem limites que não podem ser negociados. Com base nas cargas de combustível conhecidas e no comportamento de cruzeiro padrão, os analistas estabeleceram um alcance máximo de voo após o último contato por radar. Qualquer teoria que coloque o MH370 muito além desse limite cai por terra imediatamente. Essa camada não sugere intenção. Não atribui culpa, simplesmente define o que a aeronave podia e não podia fazer antes de o combustível acabar. Em seguida, vem a terceira camada, as perturbações de propagação de sinal fraco. Godfrey mapeou a sequência de interrupções de sinal que identificou ao longo do tempo, não como pontos isolados, mas como uma progressão contínua. Quando representadas geograficamente, as perturbações formaram um corredor em vez de uma dispersão. Esse corredor não se estendia livremente pelo mapa. Ele interceptava os arcos do Inmarsat em momentos específicos, não de forma aleatória, mas sim sequencial. Cada cruzamento reduzia as possibilidades. Cada sobreposição diminuía a incerteza. Quando o corredor de propagação do sinal fraco foi limitado pelas restrições de combustível, algo inesperado aconteceu. Os arcos gigantescos diminuíram. Em vez de pesquisar em milhares de quilômetros quadrados, a sobreposição de dados produziu uma zona muito menor. De acordo com a hipótese, a área final media apenas algumas dezenas de quilômetros de diâmetro. É neste ponto que os defensores da teoria usam uma linguagem forte. Eles descrevem o alinhamento como limpo, preciso, difícil de descartar como mera coincidência. Mas alinhamento não é prova, é estrutura. O que torna este momento importante não é o fato de três conjuntos de dados concordarem perfeitamente. A questão é que eles não se contradizem. O Inmarsat define quando o avião poderia estar em algum lugar. O Fuel define o quão longe ele poderia ir. O Weak Signal Propagation Reporter propõe em como ele se moveu pelo espaço entre os dois. Juntos eles contam uma história coerente. Não uma história completa. Não uma história terminada, mas uma história que restringe o desconhecido em vez de expandi-lo.
Nesta fase, nada está resolvido. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhuma coordenada foi confirmada. O que existe é um mapa que afirma ser mais preciso do que qualquer outro já visto. Se esse foco reflete a realidade ou uma ilusão, é uma questão que as próximas sessões devem abordar. Dentre todas as afirmações relacionadas aos dados de repórteres de propagação de sinais fracos, nenhuma é mais controversa do que esta. A ideia de que o MH370 não voou simplesmente até o combustível acabar, mas entrou em um padrão de espera perto do final. Segundo a interpretação de Richard Godfrey, as perturbações na propagação de sinais fracos não formam uma linha reta com desvanecimento. Em vez disso, perto do estágio final do voo, as interrupções de sinal parecem se curvar. Elas formam laços, elas se repetem. Quando plotado ao longo do tempo, esse padrão se assemelha a um movimento circular lento que dura aproximadamente 20 minutos. Não se trata de uma curva acentuada, nem de uma quebra repentina, mas sim de uma manobra sustentada. Os defensores dessa teoria argumentam que é nesse momento que tudo muda. Um padrão de espera não é aleatório. É uma ação deliberada, comumente usada por pilotos para aguardar, reavaliar ou gerenciar o tempo. Requer voo estável, controles funcionando e entrada contínua. O argumento segue uma linha de raciocínio simples. Uma aeronave fora de controle não voa em círculos perfeitos. Um jato que sofre uma falha catastrófica não sobrevoa o oceano tranquilamente por 20 minutos. Disso, chega-se a uma conclusão importante. Se o padrão for real, então alguém estava pilotando o avião quase até o fim. Essa interpretação desafia diretamente as suposições anteriores. Muitos modelos anteriores trataram as horas finais do MH370 como um voo fantasma, uma aeronave em piloto automático à deriva silenciosamente para o sul até o esgotamento do combustível. O padrão de espera sugere algo mais. Tomada de decisão ativa. Consciência situacional. Tempo gasto por um motivo. Alguns especulam que foi usado para verificar o nível de combustível. Outros sugerem que foi um momento de hesitação. Uma escolha final antes de se comprometer com uma direção. Mas é aqui que a teoria se torna frágil. O sistema de detecção de propagação de sinal fraco nunca foi projetado para rastrear o comportamento de voo. Registra a intensidade do sinal, o tempo e as interrupções. Não mede mudanças de altitude. Não detecta curvas diretamente. A forma emerge somente após intenso processamento, filtragem e interpretação. Pequenas alterações na forma como os dados são agrupados podem alterar a aparência das curvas. O ruído pode se assemelhar a uma estrutura se visto sob uma perspectiva equivocada. Os críticos argumentam que o que parece ser um padrão de espera pode ser simplesmente a sobreposição de trajetórias de sinal ou mudanças nas condições ionosféricas, ou alinhamento fortuito em um conjunto de dados escasso. Eles apontam que até mesmo o radar militar tem dificuldades para confirmar manobras precisas em alcances extremos. Esperar que uma rede de radioamadores resolva um loop de 20 minutos levanta sérias questões. Há também a questão da resolução. As transmissões de relatórios de propagação de sinal fraco são intermitentes. Os sinais são registrados com minutos de intervalo, não segundos. Preencher as lacunas exige suposições. Isso não significa que o padrão de espera seja impossível. Significa que não foi comprovado. O que torna esse detalhe tão perigoso não é o fato de estar errado. É que isso parece persuasivo. A mente humana é atraída pela intenção, pelo significado, pela ideia de que alguém ainda estava no controle. Essa força emocional pode transformar a interpretação em crença. Nesse estágio, o padrão de espera permanece sendo uma hipótese sobreposta a outra hipótese, convincente, perturbadora, não confirmada. Se for verdade, isso reformula toda a narrativa do voo MH370. Se for falso,
torna-se um conto de advertência sobre como os padrões podem nos enganar facilmente. E essa tensão está no cerne do debate sobre a propagação de sinais fracos. Até agora, a discussão se baseou em mapas, linhas, arcos, coordenadas e formas abstratas sobrepostas à água. Mas toda teoria, por mais elegante que seja, eventualmente precisa confrontar a realidade. E neste caso, a realidade se encontra muito abaixo da superfície. De acordo com a interpretação de Richard Godfrey, o rastro final da fraca propagação do sinal repórter leva a uma região remota do sul do Oceano Índico, conhecida como Zona de Fratura de Diamantina. Isto não é apenas mais um trecho vazio do fundo do mar. É uma das paisagens subaquáticas mais hostis da Terra. Uma zona de fratura é exatamente o que o nome indica. Uma enorme cicatriz no fundo do oceano, resultante da separação das placas tectônicas há milhões de anos. Em vez de planícies planas, o terreno é acidentado, irregular e desigual. A profundidade é o primeiro desafio. Os da zona de fratura de Diamantina mergulham a mais de 7.000 metros de profundidade. São mais de 6,5 km de profundidade, bem além da profundidade da maioria das áreas de busca anteriores do MH370. Mas a profundidade por si só não conta toda a história. O fundo do oceano aqui não é plano. A elevação do fundo do mar varia abruptamente, formando penhascos subaquáticos, fossos estreitos e paredes íngremes. Em alguns lugares, a altitude do fundo do mar muda em milhares de metros em menos de 1,5 km. Isso cria um problema fatal para a tecnologia de busca: a sombra do sonar. Quando as varreduras do sonar atingem uma parede vertical ou uma encosta íngreme, grandes áreas atrás dela se tornam invisíveis. Os destroços podem estar a apenas algumas centenas de metros de distância e permanecer completamente indetectáveis. Não porque sejam pequenos demais, mas porque o terreno os esconde. Pior ainda, as zonas de fratura são instáveis. Com o tempo, os sedimentos se deslocam. Deslizamentos de rochas ocorrem. A lama desce a encosta como lentas avalanches subaquáticas. Se o MH370 tivesse caído perto de uma encosta íngreme, partes da aeronave poderiam ter deslizado para baixo ou sido soterradas, ou espalhados em fendas que nenhum feixe de sonar consegue alcançar diretamente. Isso não é especulação. É um problema conhecido na recuperação de destroços em águas profundas. Desafios semelhantes atrasaram a descoberta de outros naufrágios, mesmo quando as equipes de busca estavam procurando no lugar certo. Esse contexto altera a forma como interpretamos os fracassos do passado. As buscas anteriores pelo MH370 concentraram-se principalmente em regiões mais planas do fundo do mar. Essas áreas eram mais fáceis de escanear, mapear e mais seguras para veículos autônomos. A zona de fratura de Diamantina foi amplamente evitada, não por falta de potencial, mas sim por ser perigosa. Isso é importante. Se o naufrágio estiver nessa zona, anos de resultados negativos não significam necessariamente que a localização estava errada. Podem simplesmente refletir os locais onde a tecnologia podia operar com segurança naquele momento. Isso também reformula a alegação do repórter sobre a propagação de sinais fracos. Os dados não apontam para uma resposta fácil. Apontam para o pior cenário possível, e é isso que os torna perturbadores. A teoria não termina com um ponto preciso em um mapa plano. Ela termina em um labirinto geológico, quilômetros abaixo da superfície, onde mesmo conhecer as coordenadas corretas pode não ser suficiente. Não se trata mais de uma questão de navegação. Trata-se de uma questão de terreno. A busca pelo MH370 pode não ter falhado porque os investigadores estavam procurando no oceano errado. Talvez tenha falhado porque estavam procurando uma agulha no palheiro mais implacável do planeta. A essa altura, a história chega a uma verdade incômoda. Mesmo que o mapa esteja correto, encontrar o MH370 não é garantido. Há uma linha tênue entre saber a localização de um lugar e chegar lá. Essa linha divisória é traçada pela tecnologia.
As buscas modernas em águas profundas dependem de veículos subaquáticos autônomos, ou AUVs. Essas máquinas robóticas escaneiam o fundo do mar usando sonar, movendo-se em grades lentas e precisas. A certificação significa que o veículo passou por testes controlados. Não significa que ele possa operar livremente em terrenos acidentados por semanas a fio. A zona de fratura de Diamantina leva esses limites ao extremo. As profundidades ali podem exceder os limites nominais. A pressão aumenta drasticamente a cada 1000 pés adicionais. Uma pequena margem no papel se transforma em um risco sério na realidade. Mesmo quando um AUV atinge o fundo, a profundidade é apenas o começo. O sonar funciona melhor em superfícies planas. Em terrenos complexos, ele encontra dificuldades. Você vê a parede à sua frente, mas não o que está atrás dela. Um objeto grande pode permanecer oculto simplesmente porque o ângulo está errado. O sonar passa por cima dele, não porque não detectou o destroço, mas porque o terreno desviou o sinal. Este não é um problema raro. É um problema comum. Em buscas em águas profundas, as equipes frequentemente escaneiam a mesma área várias vezes, a partir de diferentes direções. Mesmo assim, objetos podem passar despercebidos, não por descuido, mas por leis da física. Adicione sedimentos à equação e o problema se agrava. Zonas de fratura são instáveis. Com o tempo, lama e detritos deslizam encosta abaixo. Qualquer coisa que esteja apoiada em uma encosta pode ser lentamente soterrada. Uma seção da fuselagem não permanece limpa e exposta para sempre. Ela afunda, ela se acomoda, ela se camufla com o ambiente. O sonar não detecta metal. O sistema detecta formas, e quando as formas se tornam menos nítidas, a detecção fica mais difícil. Isso nos leva a um ponto crítico. A falha em detectar destroços não significa automaticamente que eles não existem. Isso pode significar ocultação. Mesmo um mapa preciso não garante o sucesso se o ambiente for mais complexo do que as ferramentas utilizadas para explorá-lo. É por isso que buscas anteriores podem ter retornado de mãos vazias. Não porque os investigadores estivessem errados, mas porque o oceano tinha a vantagem. A tecnologia impõe limites. Ela define aonde podemos ir, quanto tempo podemos ficar e o que podemos ver. Em águas rasas, esses limites são flexíveis. Em lugares como a zona de fratura de Diamantina, não são. Assim, a questão muda. Se o naufrágio estiver em uma região que desafia os limites de profundidade, distorce o sonar e esconde objetos sob terreno instável, então conhecer as coordenadas pode ser apenas metade da batalha. O resto depende de nossas máquinas estarem realmente prontas para a tarefa. E isso levanta uma possibilidade preocupante. O MH370 pode já estar mapeado, mas ainda assim pode estar além do nosso alcance. Neste ponto, a história do MH370 chega a uma encruzilhada. Não a uma conclusão, mas a uma decisão sobre como pensamos. Se uma nova busca falhar, restam apenas 2 possibilidades a serem consideradas, e elas devem ser analisadas cuidadosamente. A primeira é simples: o mapa está errado. Isso significa que as premissas por trás da análise do repórter de propagação de sinal fraco não são válidas. As perturbações eram ruído, coincidência ou padrões mal interpretados. As sobreposições com os arcos dos satélites e os limites de combustível pareciam convincentes, mas apenas por acaso. A ciência aceita esse resultado. Uma hipótese só sobrevive enquanto houver evidências que a sustentem. Se nada for encontrado onde os dados apontam, então os dados devem ser questionados. Mas existe uma segunda possibilidade, e é muito mais desconfortável. O mapa pode estar certo, e mesmo assim falhamos. A história oferece muitos exemplos dessa lacuna. Não saber onde algo está, saber exatamente onde está, mas não ter as ferramentas para chegar lá. Durante o conhecimento, profundidade extrema, declives instáveis, terreno complexo que oculta os destroços do sonar.
Nessas condições, a ausência de provas torna-se um argumento frágil. Não é uma prova de erro, mas sim uma prova de limitação. É aqui que muitas discussões falham. Quando uma busca termina sem resultados, é tentador dizer que a teoria falhou, que os dados eram falhos, que o esforço foi em vão. Mas a falha em detectar não é o mesmo que a falha em existir. A tecnologia de busca não vê tudo. Ela amostra, filtra, interpreta sombras e ecos. Um destroço pode estar localizado logo além da linha de varredura, atrás de uma crista, enterrado sob camadas de sedimentos que se formaram anos após o impacto. Nada disso invalida a lógica que levou os investigadores até lá. Apenas nos mostra o quão difícil é decifrar o oceano. Essa distinção é importante porque muda a narrativa. Se o voo MH370 continuar desaparecido, a questão não é apenas quem estava errado, mas também o que ainda não somos capazes de fazer. O desaparecimento pode não ser um mistério porque faltam pistas. Pode ser um mistério porque a etapa final exige ferramentas que ainda não existem. Isso reformula completamente o caso. O MH370 deixa de ser um enigma de informações e se torna um teste do alcance humano. Um lembrete de que, mesmo na era dos satélites e das redes globais, alguns lugares na Terra resistem à certeza. Isso não torna a busca inútil. Torna-a honesta. Cada tentativa amplia um pouco mais os limites. Cada fracasso nos ensina onde esses limites ainda se encontram. Portanto, em teoria, o trajeto do MH370 pode já ter sido mapeado. A verdadeira questão é se nossa tecnologia já alcançou esse nível de detalhamento. Depois de todos esses anos, o mistério do MH370 pode não estar mais limitado pela falta de dados. Um sistema de detecção de propagação de sinais fracos pode oferecer uma nova direção, uma nova maneira de interpretar o céu e o silêncio que ele deixa para trás. Mas direção não é o mesmo que resolução. Saber onde algo pode estar é muito diferente de ser capaz de alcançá-lo. A questão pode ser se nossa tecnologia está pronta para acompanhá-las. Se as ferramentas atuais não forem suficientes, o voo MH370 nos obrigará a esperar por uma geração de descobertas completamente nova.